aproveitar esta altura, e tem sido bem aproveitada, e dou como exemplo estas páginas interessantes do Núcleo de Abrantes da Real Associação e outros, que têm mostrado que nas suas terras o que é que aconteceu naquela altura e que, enfim, curiosamente, os próprios encarregues de fazer a difícil tarefa de defender o movimento de 1910 limitam-se a falar nas boas intenções e nos excelentes princípios dos revolucionários, que queriam desenvolver a educação, o civismo, etc. Mas raramente se referem aos factos, de facto, que aconteceram. O que é que o Sr. Dom Duarte e a família real portuguesa faria com esses bens da Casa de Bragança que ainda estão em posse do Estado, se esses bens lhes fossem devolvidos? O que é que lhes faria? Eu acho que mantinha a Fundação, porque a Fundação é uma forma contemporânea de morgadio e, na verdade, o que aconteceu foi que a Primeira República não expropriou os bens da família real e considerou-os como um morgadio, que não tinha sido extinto quando foram extintos todos os morgadios em 1834, por altura do liberalismo. Foi o único que não foi extinto. E os republicanos não tocaram nele. Foi já durante o governo do Dr. Salazar que, à morte do rei Dom Manuel II, Salazar, que não quis reconhecer o meu pai como sucessor de Dom Manuel II, mandou criar esta fundação. E aí pediu à rainha Dona Amélia para lhe ceder os bens da Casa de Bragança, não foi? Não. Aí ele, de facto, houve ali uma rainha Dona Amélia como madrinha. Como sua madrinha? Como minha madrinha, deixou-me ficar umas casas que tinha para uso particular em Lisboa. A viúva de Dom Manuel II criou, com os bens que ficaram de Dom Manuel II, criou os bens em Lisboa, a Fundação Dom Manuel II, dizendo que o Duque de Bragança é que tinha que escolher o seu presidente. Mas as propriedades de Vila Viçosa, do Alentejo, de Orém e de várias outras zonas do país foram entregues à Fundação da Casa de Bragança, que não tem qualquer ligação com a família e que não paga nada, nem dá nenhum apoio, nem não tem nada a ver. Enfim, normalmente se eu vou visitar... E particularmente a Casa de Vila Viçosa é uma das, digamos que é uma pena que tem, porque penso que é uma das joias que o senhor considera ser a joia da coroa. E é um dos museus mais visitados em Portugal, é muitíssimo interessante. É verdade que a Fundação tem feito um bom trabalho técnico, tem preservado bem os seus edifícios, embora muitas vezes com uma falta de colaboração com as autoridades locais. O relacionamento com a Câmara de Orém é muito difícil, o relacionamento, são donos, a Fundação é proprietária do Castelo de Orém, o relacionamento com a Câmara de Vila Viçosa é dificílimo e há ali um problema qualquer que eu não percebi muito bem. Curiosamente também era o palácio que a Rainha Dona Amélia mais gostava, era o de Vila Viçosa. Sim, provavelmente. Ela gostava muito de Vila Viçosa. Não o Dom Carlos, o rei Dom Carlos gostava provavelmente de Mafra e de outros, não da Pena, que ela também gostava. O rei Dom Carlos gostava muito de viver e de estar com os agricultores alentejanos e à caça e a comer em casa de camponeses, convivia muito com a população rural alentejana. E de Cascais, dos seus amigos de Cascais também. Com os pescadores de Cascais, exatamente, criou ali um ambiente interessantíssimo. Desenvolveu imenso o estudo da oceanografia. Há umas páginas interessantes também na internet chamado Dom Carlos 100 anos, em que durante o ano passado todo, 1908, enfim, não foi ano passado, foi há 2 anos, 1908, se celebrou os 100 anos da morte do rei Dom Carlos, mas de uma maneira Esteve positiva. No Palácio da Ajuda, uma exposição. Exatamente. E a exposição deu a volta ao país, andou pelo país todo e foi muitíssimo vista, sendo dezenas de câmaras municipais. Diga, Sr. Professor. Aí essa questão dos bens da Casa de Bragança está ferida de um problema à nascença, porque eles não foram devolvidos à Casa Real, a quem pertenciam, nem sequer o morgadio da casa, porque
ao extinguir os morgadios, tinham preservado o morgadio da Casa de Bragança. Depois aquilo arrestou-se e quando foi a restaurar a devolução desses bens, o Salazar não queria que eles fossem para a mão da família real. E então constituiu uma fundação, que é uma fundação do Estado, administrada por um funcionário do Estado, onde o Duque de Bragança não tem qualquer intervenção ou papel, e ficou assim para não pagar As imunizações. os encargos desses bens, não é? Isso, aí há toda uma série de atropelos, não é? Pois é. E alguns sob a capa jurídica. Mas o senhor considera que a República, de certa forma, também, eu vou utilizar um termo forte, roubou a monarquia, é isso? Olha, se não roubou, não devolveu. Mas aí foi efetivamente a Segunda República. Duarte. A Primeira República ainda respeitou os bens da família. Ainda respeitou. Manteve o morgadio, ao manter o morgadio respeita. Depois, Salazar, com a sua autoridade... O morgadio estava na posse do Sr. Dom Manuel II e depois, com a morte prematura do Sr. Dom Manuel II, extinguiu-se, visto que ele não teve filhos, E não passou para a Casa de Bragança. O morgadio não extinguiu-se no sentido em que permanecia na família. É evidente, ao Sr. Dom Não é? Duarte, é evidente que ele, mesmo não tendo filhos, tinha herdeiros legítimos Exatamente. para esses bens. Porque ele considera... Mas sonegaram-lhe. Exatamente. Sonegaram-lhe e Vossa Alteza Muito bem. ainda hoje não está na Eu posse queria dar a dele. palavra... Nós não vamos resolver hoje o problema da Casa de Bragança, quer dizer, seria notável, não é? Se eu conseguisse resolver esse assunto, Se me permite, ainda ia ser condecorada pela monarquia. esses bens não foram roubados à monarquia, foram expoliados à Casa de Bragança. Ou seja, quem ficou desapossada desses bens não foi o regime monárquico, foi a Casa de Bragança, eram os bens particulares do Duque de Bragança e, naturalmente... Que já pertenciam à família antes de Dom João IV Então, ser ser rei. rei, exatamente. Portanto, não era, Aliás, havia uma grande separação entre os bens... Antes da restauração, portanto. Exatamente. Antes da restauração. Porque já vinham do tempo de Dom Nuno Álvares Pereira. Exatamente. Vinham do tempo de 1300 e troca ao pau. Os outros eram os bens da coroa, que esses automaticamente ficaram com o Estado, que já estavam antes. Não é? Por exemplo, o Palácio da Ajuda era um bem da coroa. Pois ninguém contestou que a República continuasse a ser sua proprietária, não é? Mas há alguns casos, por exemplo, o caso do Palácio da Pena era um bem privado, mas efetivamente o rei Dom Pedro, o marido Dom Fernando. do Dom Fernando, vendeu ao governo, ao Estado. Eu queria dar a palavra àquele senhor que Em está aí ao seu lado que me pediu. Em 1640, o esforço diplomático de Dom João IV foi sustentado com os seus bens pessoais e não com os bens que estariam às ordens do rei de Espanha, que também era nosso rei. E a própria luta da restauração. A luta da cidadania da restauração. O movimento regenerador. Não,